Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da indústria vidreira e como que a umidade pode dar problemas na produção, na produtividade e, inclusive, de valores para essa indústria, né? Estamos aqui hoje com o Cirilo. Gostaria até de apresentar o Cirilo. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu agradeço pelo convite. Contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu currículo, que é muito rico aqui para a gente ter você com a gente falando dessa indústria tão importante que é a indústria do vidro. Legal. Bom, meu nome é Cirilo Paes, eu já atuo no setor de vidros e esquadrias de alumínio desde 1988, já são 37 anos já que a gente está atuando aí com vidros, né? E eu me tornei especialista justamente na aplicação do vidro, aprendendo os principais problemas que acontecem na área do vidro, né? E hoje eu sou consultor em vidros e esquadrias, sou embaixador da feira, a FESCO, que é hoje a maior feira das Américas, sou embaixador também da Sebras, que é hoje a maior usina de vidros do Brasil, e também dou consultoria em empresas renomadas aí, Glass Peças, Udinese, do Grupo Assabloy, e também atuo como consultor para construtoras e empresas de esquadrias de vidros do Brasil. Maravilha, então temos aqui bastante informação de vidro hoje. Bom, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente hoje onde que a gente consegue identificar os maiores problemas nessa indústria, que assim, é uma indústria que vem crescendo cada vez mais, principalmente com um aumento, né, de empreendimentos nascendo, e a gente vê que a indústria cresce, mas os problemas também crescem. Quais são, onde a indústria vidreira hoje vê o maior problema ou os maiores entraves no dia a dia deles para fazer uma produção bem feita, uma produção que consegue entregar sem perdas? Sim. Hoje um dos maiores problemas que eu acho que não é nem só a indústria do vidro enfrenta, é todo o Brasil, é a questão da mão de obra, né? A mão de obra é algo que hoje está todo mundo passando por uma fase de acho que nós vamos ter que se adaptar. Mas as patologias, os problemas que acontecem lá na produção do vidro, principalmente por questões, às vezes, de umidade, né? Então você tem vidros que são processados, por exemplo, vidros laminados que podem ser processados com PVB, que é um produto hidroscópico, né? Nós temos o vidro laminado com EVA, que também é hidroscópico, menos que o PVB, mas também é hidroscópico. Temos o problema de armazenamento de chapas de vidro, que dependendo da umidade do ar, essa umidade ela pode afetar na cor do vidro, na irisação. Irisação, exatamente, manchar o vidro, né? Temos problemas de processos, né, de vidro que às vezes acabam causando problemas lá para o produto final, né? E hoje nós temos as normas técnicas do setor que prevê todos esses tipos de problemas e isso aí tem alguns critérios do que pode e o que não pode quando o cliente recebe este vidro lá na frente, né? Então são vários problemas que realmente têm diminuído bastante, tá? A gente tem feito um trabalho junto à BNT, inclusive eu sou membro do CB37, que é o que trata das normas do setor de vidro, e inclusive eu fui o coordenador da norma técnica do vidraceiro, né? E então, baseado nisso, a gente tem feito um trabalho para diminuir essas patologias no vidro, né? Então ainda tem muita coisa para ser feito ainda, inclusive para mim aqui é uma novidade hoje estar aqui. Quando você me convidou, vocês me convidaram, eu fui pesquisar o que é a empresa, né? E eu falei, caramba, tem tudo a ver com o nosso setor, né? A questão da umidade. Então, para mim também é uma descoberta muito interessante estar aqui hoje para a gente falar sobre isso. A gente fala que tem muitas possibilidades, né, em relação à umidade, porque existem, né, alguns tipos aí de vidro, né, o float, o próprio vidro laminado, temperado, enfim, a gente vai entrando em os espelhos, né, que são outros nichos que a gente acaba entrando. Muito sério com umidade, cara. Nossa, acaba tendo espelho que o pessoal reclama de manchar, e tudo tem a ver com umidade. Para você ter uma ideia, quando você vai fazer uma aplicação de espelho, por exemplo, numa parede, eu sempre oriento o pessoal o seguinte: o que tem atrás dessa parede?
Essa parede ela está voltada para uma área externa, onde vai bater chuva, vai bater água. Essa umidade, se a parede não for impermeabilizada, essa umidade pode passar para o espelho. Então a gente tem aí diversos problemas com a aplicação de espelho em banheiro, por exemplo. Nenhuma fábrica, apesar da qualidade dos espelhos que nós temos hoje no Brasil, nenhuma fábrica dá garantia se o espelho manchar dentro do banheiro. Por conta da umidade, entendeu? Então é um problema a ser resolvido. A questão da umidade, principalmente nos banheiros, é um problema a ser resolvido. Inclusive, para você ter uma ideia, o espelho tem alguns projetos de arquiteto que eles estão tirando a pia de dentro do banheiro, né? Então eles fazem, por exemplo, uma pia fora do banheiro, o banheiro só vira uma área de banho, né? Ok. E fora do banheiro você tem... E é com espelho. Com espelho, exatamente. Para não estragar. A umidade, às vezes ela é invisível, mas a gente vê o que ela causa, né? No final. E às vezes a gente fala que ela é até invisível nessa parte, até no pós, né? Mas existe a parte do pré também, que é bem na fabricação, né? Tava falando do EVA e do PVB, né? Que são altamente higroscópicos. Tem até estudos que o próprio PVB pode reter 100% de umidade em 2 horas. Né? Eu não conheço o custo de um PVB, mas todo mundo fala que é a parte principal ali do vidro laminado. Sim, né? o vidro laminado, para você ter uma ideia, a gente não pode fazer nenhuma aplicação com ele com as bordas expostas. Justamente por causa da hidroscopia que o PVB absorve ali, né? A umidade que ele absorve. Então, todo vidro laminado ele deve ser aplicado sem a borda estar exposta. Mas antes da aplicação, existe o processo de produção. Então, o ambiente, a área onde esse vidro vai ser laminado, onde vai ser feito o processo de laminação, ele tem que estar com a umidade muito baixa. Porque o vidro também ele é hidroscópico, o vidro também ele puxa a umidade, né? Então, são dois produtos ali que eles estão realmente retendo a umidade, e isso é um problema, porque a delaminação do vidro ela pode ocorrer em 2 horas realmente. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu fiz uma instalação de um vidro na Ilhabela, num hotel em Ilhabela. Instalamos o vidro num dia, veio a chuva, não deu tempo da gente selar o vidro em volta. No dia seguinte o vidro estava delaminado. Nossa, muito rápido. é muito rápido. É muito rápido. Então essa questão da umidade no processo, lá atrás, ela é muito importante. Eu já recebi vidro de fábrica, vindo da fábrica, já delaminando. Mas por quê? Porque foi falha no processo. Foi um processo. Ou por questão da umidade, com certeza a umidade, porque não tem outro. E aí gera as bolhas, essas bolhas vão se expandindo e não tem como recuperar, tá? Você perde o vidro. Perde o vidro. A gente tem aqui a gente buscou, né, um pouco de informação sobre isso e principalmente nessa produção do vidro laminado, a gente tem aí uma média entre 3 a 7% de perda mensal desse vidro, já saindo direto da produção dele, né? Então, e a gente controlando a umidade, a gente conseguiria chegar de repente abaixo de 2%, de uma perda por algum outro problema, enfim, não questão de umidade, porque a gente identifica que nessa parte que é onde a umidade é muito mais baixa, tem que trabalhar com 22%, até no máximo 25% de umidade, mas a temperatura também tem que ser controlada, né? Para essa parte da laminação do vidro, né? Assim. O processo de laminação do vidro é assim, né? Você tem uma chapa de vidro, você aplica aquela manta de PVB ou de EVA em cima do vidro e depois aplica o outro vidro em cima. Quando você fez esse sanduíche, esse vidro ele vai para o forno. Né? Lá no forno ele vai atingir uma certa temperatura e vai deixar essa película transparente, né? Porque quando você aplica ali ela sem temperatura, ela está opaca. E depois ela fica transparente. Mas quando você faz o sanduíche, ali a umidade tem que estar controlada, justamente para não ter esse problema de ter as bolhas ali no processo, né? E nessa sala precisa também ser vamos considerar uma sala limpa, uma sala bem fechada, com filtros por conta de partículas? Então, as pessoas têm que trabalhar parametrizados. Tem que estar com máscara, com luva, porque... quase farmacêutico. Quase farmacêutico negócio. Porque senão ele pode contaminar ali o vidro, contaminar o interlayer, né? E aí pode causar a delaminação.
Então são salas separadas ali que o pessoal vai manipular para fazer. Não é só isso, tá? Uma coisa que vem crescendo no Brasil é o uso do vidro insulado. O vidro insulado, ele é o mesmo processo do vidro laminado. Você tem que fazer ele também numa sala limpa com controle de umidade, né? Porque o vidro insulado, o que que acontece? Quando você está produzindo ele ali e você selou ele, se tiver ar dentro do vidro, ele vai gerar umidade e vai começar a gerar aquela escorrer o vidro dentro do vidro. O vidro ali. Não tem como resolver. Então também eu acho que o insulado é mais crítico que o laminado até, porque o controle de umidade ele tem que estar realmente certinho ali para não causar essa umidade dentro do vidro. É a vácuo, é isso que eles fecham? O insulado como é que é? Você tem uma chapa de vidro, tá? Depois você tem um perfil de alumínio que tem várias espessuras, perfil de alumínio que ele tem de 6 milímetros, tem de 10 milímetros, 12 milímetros, enfim, são várias espessuras, de acordo com a aplicação muda a espessura desse perfil de alumínio que vai entre os dois vidros. Então fica uma distância ali entre um vidro e outro de 10 milímetros, de 6 milímetros, né? E aí quando você vai selar esse vidro, tem que ser a vácuo, você não pode ter entrada de ar, porque se entrar ar vai ter umidade, entendeu? Então é um problema para tem que cuidar para não causar essa delaminação. Maravilha. Os vidros geralmente eles chegam a ficar quanto tempo num estoque, por exemplo? Você produz o vidro, ele chega a ficar no estoque, ele fica quanto tempo mais ou menos? Porque pelos nossos estudos a gente viu que na armazenagem desse vidro também existe claro que não é um controle de umidade tão específico, acirrado, abaixo de 30%, né, que nós estamos falando aí, mas sim, não pode passar de 60%, porque também, como o vidro acaba sendo higroscópico, acaba pegando manchas ali depois. Sim. Olha, o armazenamento vai depender muito do tipo de vidro. Hoje, os vidros mais utilizados hoje no Brasil são os vidros incolores, né? São os vidros que têm uma demanda maior. Então, o armazenamento dele ele praticamente é rotativo, assim, semanal. Ele não fica muito tempo. O problema maior são as chapas de vidro laminado e os vidros coloridos que têm uma demanda menor e acaba ficando mais tempo no estoque. Mas eu não tenho esse número exato, tá? Mas o incolor, com certeza, semanalmente, ele é trocado. Agora, os coloridos, pode ser aí que ele tem aí uma demanda aí de 15 dias, 30 dias, talvez até mais. Ficar no estoque, e aí é um problema, né? Hoje as chapas de vidro são armazenadas, ela tem uma folha entre um vidro e outro, né? Então, todas as chapas, quando você tira uma chapa, tem uma folha de papel ali entre um vidro e outro, que é para talvez resolver essa questão da umidade. Minimizar o problema. Minimizar o problema é justamente porque se você tem chapa com chapa, vai gerar umidade entre as chapas e vai ter a irisação. E você vai ter um vidro manchado, né? Nós tínhamos muitos problemas lá atrás. Hoje isso foi muito bem resolvido. Hoje a gente percebe que diminuiu bastante. Mas o armazenamento, eu acho que são poucas empresas que controlam essa umidade dentro do armazenamento. Que, se não me engano, tem até uma norma, né, para a própria armazenagem, transporte e armazenagem desse... Na 14697, na 14698, na 7199, na 263, 264, elas falam nessa questão do armazenamento do vidro. Um mercado que a gente vê que está crescendo muito também aqui no Brasil é a questão do vidro blindado, né? Não somente para automóveis, mas entendo que também na construção civil acabam utilizando um pouco desse vidro também, né? Guaritas, né? Principalmente guaritas. O próprio governo está consumindo bastante vidro blindado, questão de segurança, né? O vidro blindado, ele é uma realidade, infelizmente ou felizmente, né? Ele é uma realidade nas grandes capitais, né? Principalmente no setor automotivo. Tem crescido bastante o uso do vidro blindado. E o vidro blindado, o que ele é? O vidro, para ele ser blindado, ele tem que ser multilaminado. O que é multilaminado? Ele não pode ser 2 lâminas de vidro, ele tem que ser 3 lâminas de vidro. Ah, tá. E em algumas aplicações de blindagem, ele é aplicado também com uma lâmina de policarbonato. Ah, tá. Então, eu não sei como se comporta aí o interlayer com o policarbonato e o vidro.
tá? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito também que é algo que precisa ser controlado também para não ter a delaminação. A gente observa aí em alguns veículos, né, vários vidros que você vê aquelas bolhas de delaminação. Essa delaminação ela ocorre provavelmente por um erro lá na aplicação ou então pela absorção de umidade utilizando às vezes o veículo no tempo. Isso aí acaba causando essa delaminação. Mas o vidro blindado tem crescido bastante o consumo desse vidro. Hoje mesmo eu tive um cliente que me pediu um contato de uma empresa de blindagem de vidros, né? Então é algo que tem crescido. Uma outra coisa que tem relacionado à umidade, Luiz, é a aplicação dos vidros para fachadas. Esses prédios hoje, as fachadas, os prédios é vidro e aço, né? Não tem mais concreto. E o que acontece? Todos aqueles vidros, a aplicação deles é uma aplicação com vidro colado ou com uma fita dupla face ou colado com selante de silicone estrutural. As duas aplicações ela não pode ter umidade. Então o que acontece? A empresa de esquadria, aí já vamos falar da empresa de esquadrias, né? Nenhuma empresa de esquadria, eu pelo menos não conheço nenhuma empresa de esquadria que tem esse controle de umidade. Na hora de montar o vidro. Na hora de colar esse vidro na esquadria, porque eles são colados. Então o que acontece? Quando ele vai fazer essa colagem, ele precisa aplicar um silano, passar um silano no vidro para tirar a umidade do vidro, né? Esse silano ele é à base de sílica. Você aplica no vidro e já cola a fita ou aplica o silicone. Então, por exemplo, eu não posso, pegar 10 peças de vidro, aplicar o silano em todos e depois vir colando. Tem que ser imediato. Eu passo o silano e já colo, porque é questão de segundos para o vidro já absorver a umidade de novo. Então, o vidro, por ele ser altamente higroscópico, ele puxa a umidade do ar. Então, ele tem que aplicar o silano e já aplicar a fita. E a gente tem muitas quedas de vidro no Brasil por conta de erro na aplicação. Então eu tenho feito alguns, às vezes eu sou solicitado para ir verificar esse tipo de problemas em obra, e quando a gente depara com o problema, a gente identifica que 95% é erro de aplicação da fita ou do silicone, e provavelmente está relacionado à umidade. Porque se é tão rápido, né, o processo de já pegar a umidade de novo, se você não tiver a umidade controlada no ambiente onde você está fazendo essa cola, realmente não... E o que acontece? Você também, as empresas, isso é feito manualmente, né? Praticamente manual, são poucas empresas que fazem essa aplicação de forma automática. E por ser manual, você não tem o controle do processo de quem está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte, o cara ele faz ali, o cara está aplicando a fita, os 10 primeiros vidros ele vai fazer certinho. No 11º vidro ele já vai relaxar um pouquinho, quando ele chegar no 20º, no 30º vidro, ele já, se abusar desse silano, ele não passa mais. E o detalhe do silano é o seguinte, você tem que aplicar ele, você aplica o silano com uma mão e com a outra mão você vem tirando o excesso dele. É uma aplicação complicada, então, mas tudo isso por quê? Para poder controlar a umidade. Agora, se a gente tiver uma tecnologia que consiga controlar a umidade do ambiente, isso aí... Talvez você nem precise aplicar o silano. É um caso dependendo da umidade que você precisa, ou é um caso a ser estudado. Né? Porque às vezes a gente pode até direcionar um ar exatamente em cima de onde você está aplicando aquilo. Você vai ter, de repente, até 10% de umidade ali, dependendo da máquina, né? Um equipamento dessecante, hoje ele consegue chegar até 10% de umidade na saída do ar dele, né? E a questão do ambiente, esse ambiente precisa ser um ambiente grande, pequeno? Independe, né? Existem máquinas hoje que vai dimensionar a máquina de acordo com o ambiente. No ambiente, né? Geralmente os clientes que a gente tem hoje tem para fazer a aplicação do PVB, né? Fazer o vidro laminado, são salas menores, né? Então a gente consegue, ou vidros blindados, que a gente acaba tendo muitos clientes também na linha de blindados. São salas um pouco menores, onde eles vão fazer, né, essa multicamada de laminação e tal, onde a sala é limpa e tudo. Então não é muito grande, então a gente consegue aplicar com 2 equipamentos, dependendo de um equipamento só. Uma pergunta, eu consigo levar esse equipamento para ambientes que eu quiser? Ou ele tem que estar fixo no ambiente? Depende da aplicação, né? Os equipamentos dessecantes são equipamentos mais estacionários, porque geralmente você vai fazer uma aplicação de dutos para essa sala, onde você vai controlar, além das partículas, né, com filtros e tudo,
a umidade e a temperatura, né? Então quando a gente faz projetos para vidro, por exemplo, quando é para laminado, né, a gente acaba fazendo um combo onde a gente controla a umidade, a temperatura e as partículas de suspensão. Então, um desumidificador junto com um condicionador de ar, né, para reduzir essa temperatura, porque na laminação a gente está falando aí de 25% de umidade, com 20 graus no máximo, né, 20 graus, 18 graus de temperatura, e uma sala limpa de partículas, né? Então a gente faz um combo aí. Por que eu estou te perguntando isso? Essas aplicações de vidros para fachada, em alguns casos, esses vidros eles são colados em obra. Tá. A gente não recomenda isso. A gente recomenda que ele seja colado em ambientes controlados. Mas acaba acontecendo. Do pessoal levar o material para obra, separa lá uma sala, isola essa sala, mas aí o controle de umidade não tem nenhum. Aí você acaba perdendo esse controle, com certeza. E aí o cuidado tem que ser maior. O cuidado na hora da colagem, na hora da aplicação, na hora da limpeza desse vidro, na hora de passar ali o silano, tem que ser redobrado. Alguns equipamentos que são mais portáteis, vamos chamar assim, mesmo industriais, eles conseguem chegar aí no controle de 38%, 40% de umidade, por exemplo. Aí são equipamentos que daria para levar junto ou até numa obra, mas aí depende provavelmente eu imagino que essa aplicação seja abaixo de 30% também, porque quanto menos umidade, melhor para a gente poder fazer essa instalação, né? Quando você tem que ter o cuidado de aplicação do silano no vidro, o cuidado tem que ser redobrado. Se você puder diminuir esse risco através dos equipamentos, caramba, sim, nós vamos ter uma aplicação muito melhor. Sim, você não precisa ter, de repente, uma mão de obra qualificada para fazer isso. Você põe um equipamento que vai te dar um retorno desse investimento, às vezes, muito rápido, né? Teria que realmente analisar. Eu acho que vale a pena analisar essa aplicação também, né? Apesar do PVB, do EVA ser uma aplicação que é mais usual essa questão, eu acho que a aplicação desse tipo de vidro colado, eu acho que é algo que precisa ser revisto, porque nós estamos tendo muito acidente no Brasil por conta de erro de aplicação. É assustador. É assustador. Para trabalhar bastante coisa para a gente ajudar na verdade, trazer mais qualidade, né? E menos perdas pro mercado. Sim. Porque né, se a gente falar aí de qualquer 5%, 3% de perda é uma perda. Sim. É dinheiro que tá empurrá-lo, né? Então, eu acho que a segurança é o que mais pega aí, viu? Porque tem a questão... ele pode soltar também. Não, ele solta, o vidro solta e cai. Caramba, então os acidentes, os problemas são muito maiores, né? Porque se for só uma irização e só ficar uma bolha... É o Brasil, tá? Eu recebo ligação do Rio Grande do Sul, como recebo ligação do Nordeste, de vidros caindo em fachada. Exatamente. Meu Deus. Por conta da descolagem, porque descola, né? Outra questão também muito importante, essas fachadas tem que ser aplicado um selante de silicone na borda do vidro para a água não ter contato com a fita. Água de chuva. E em alguns casos a gente pega isso. A umidade ela é tão agressiva que a gente não faz ideia. Você pega esses prédios à beira-mar principalmente, a umidade ali é... E não é só umidade, né? Você tem ainda toda a parte da maresia, né? Que os dois combinados é um desastre. Então tem ocorrido muitos acidentes no Brasil e isso aí tem preocupado o setor. Porque acaba manchando a imagem, né, do setor. Então a gente precisa realmente resolver essa questão de segurança para diminuir os riscos de acidente. Vamos lá. Essa questão da umidade, ela não é hoje difundida na norma. Principalmente na 14697, que é a norma do vidro laminado, que ela foi revista recentemente. Não sei se você chegou a ter a oportunidade de abrir a 14697 e lá não cita essa questão da umidade. A gente não fala dessa questão da umidade. Não fala por quê? Por desinformação. O mercado ele não tem essa informação de como controlar isso, né? E então o que precisaria fazer? Precisaria participar das reuniões de norma, de repente numa próxima revisão de norma trazer esse tema, trazer esse assunto à mesa para que ele possa ser incluído na norma. Mas é algo realmente
que o mercado ainda não conhece, não se discute. Então é assim, essas normas do vidro praticamente todas já foram revisadas, só está faltando essa do Loras. Essa de guarda-corpo, ela é laminada. Ela é laminada e temperada? Ou seja, são 2 vidros temperados sem PVP? Ou... Pode ser usado como vidro laminado ou vidro laminado de temperado. Só temperado não pode. Só temperado não pode. A norma do guarda-corpo, ela tem que ser vidro laminado. Tá? De guarda-corpo e provavelmente de... Cobertura também. Cobertura também tem que ser vidro laminado, né? Vidro laminado ou laminado de temperado. E nós temos também o vidro termo-endurecido, que é um vidro que hoje não é praticamente produzido no Brasil. Ele é muito usado lá fora para aplicações laminadas. O termo endurecido ele não pode ser aplicado de forma monolítica. A forma monolítica que eu falo é só o vidro sozinho, sem laminação, né? O vidro termo endurecido ele tem que ser aplicado de forma laminada. E também é uma norma que a gente não tinha, que foi publicada recentemente. Tá? Termo endurecido. Então nós temos hoje aplicação com vidro laminado. A principal norma é a 7199, de processos de vidro é o TA 14697, 14698, a do termo endurecido eu não lembro o nome, porque era recente, é muito número para guardar, mas essas que são as que eu mais trabalho, a gente acaba guardando o nome, né? E a 14718, que é do guarda-corpo, e tem também a 16259, que é a norma do envidraçamento de sacada, que também usa vidro laminado, né? E aí também você tem essa aplicação. Então, quando você fala em umidade lá no processo, você começa a analisar o seguinte: aonde que eu vou ter problema se eu não controlar a umidade? Eu vou ter problema no envidraçamento de sacada, eu vou ter problema no guarda-corpo, eu vou ter problema na cobertura e vou ter problema em fachada. Que são obrigatoriamente vidros laminados. Exatamente. Então, olha só um leque aí de vidros que nós podemos ter problemas por conta da umidade na produção. Maravilha. O vidro temperado, até onde eu conheço, né, um pouco de vidro, ele na verdade ele vai para o forno, ele aquece uma temperatura X, eu não sei exatamente qual, e ele resfria muito rápido para criar essa têmpera, é isso? O processo de vidro temperado é o seguinte: ele entra num forno, ele pode, dependendo da espessura e da cor, ele pode atingir de 450 a 600 graus de temperatura, em alguns casos até 700. E ele fica ali, a hora que ele atinge essa temperatura, o vidro, ele sai do forno e ele recebe um resfriamento rápido. Ali acontece o processo de têmpera. As moléculas internas do vidro, elas ficam trabalhando, querendo explodir, e as moléculas externas, elas ficam fazendo a compressão. Então, por isso que quando você quebra o canto de um vidro temperado, ele explode. Por quê? Porque ali você quebrou a proteção do vidro e as moléculas explodem e ele acaba quebrando tudo em pedacinhos pequenininhos, né? Então, o vidro temperado ele é em torno de 5 vezes mais resistente com o vidro comum. 5 vezes? E o termo endurecido, o processo do termo endurecido é parecido com o temperado. Então o que acontece? O vidro ele entra no forno, ele atinge aquela temperatura, depois que ele atinge aquela temperatura, ele sai do forno e ele é resfriado gradativamente. Ok. Tá? Ele não tem aquele choque térmico. Então ele é um vidro também que ele é mais resistente que o vidro comum, porém ele não é um vidro temperado, ele é um vidro termo endurecido, é um vidro que ele quando ele quebra, ele trinca, né? E gera aquelas trincas. Por esse motivo, ele deve ser feito de forma laminada. Por quê? Porque como ele quebra em pedaços grandes, ele pode causar um acidente. Se ela não causar um acidente, ele tem que estar laminado. Perfeito. Entendo, então, no vidro temperado também é muito importante o desmodificador, por conta, se você está com calor e você joga um frio rápido em cima dele, você está criando ali praticamente um desmodificador, né? O desmodificador, por condensação, você tem um evaporador que é frio e o condensador que é quente, então você tem o choque térmico ali que gera, na verdade, a condensação. Então, se tiver uma umidade alta ali, você vai provavelmente condensar água em cima do vidro. Ou não? Rapaz, não sei te responder isso, mas o que acontece que o vidro, o que acontece? Quando ele recebe ar por cima e por baixo. Então, quando ele sai do forno ali, ele já tem ali o resfriamento muito rápido ali. Eu não sei se a umidade, honestamente, eu não sei dizer para você se a umidade ali afeta nessa questão do processo de têmpera,
tá? Eu acredito que não. Não sei te responder com exatidão, acredito que não. Mas o que acontece? O vidro temperado, ele pode também ser laminado. Aliás, é um produto que vem crescendo no Brasil, a questão do vidro laminado detemperado. São 2 lâminas de vidro temperado que você lamina. Qual que é o problema do vidro temperado laminado? É a delaminação. Por que acontece a delaminação? O vidro temperado, quando ele entra no forno, ele não fica parado dentro do forno. Ele fica dançando em cima de rolos de cerâmica, para lá e para cá. Ele fica assim, ó, durante 8, 10 minutos dançando ali dentro. O fato dele ficar ali dançando, o que acontece? Se você prestar atenção em vidros, principalmente em final de tarde, quando tem o reflexo do vidro, você vai ver o vidro levemente ondulado. Essa ondulação é inerente ao processo, porque ele está ali dançando na cerâmica. Quando você vai laminar esse vidro, você não pode usar um PVB. Você tem que usar 2 ou 3 PVB para poder absorver essa ondulação do vidro. E aí, se você tem umidade, é pior ainda. Por quê? A delaminação num vidro desse, ela é muito maior num vidro comum sem ser temperado. Então, num vidro comum sem ser temperado, você usa um PVB de 0,38. Num vidro laminado e temperado, você vai usar 2 PVB de 0,38 ou 0,76. Tanto é que se você medir a espessura de um vidro laminado e temperado, vamos supor, se você pegar 6 mais 6, ele não vai dar 12. Vai dar 13, vai dar 13,5, por conta da quantidade de PVB que foi utilizado ali. Exatamente para absorver essa ondulação deles. Entendi. E aí, se tiver qualquer umidadezinha ali dentro, aí já vai delaminar a partir dali. Exatamente. É isso aí, maravilha. Eu acredito que o controle de umidade no vidro laminado é algo que precisa ser difundido, sabe por quê? Nós já recebemos vidro em obra com início de delaminação que a gente não percebe. Ele vai se apresentar no decorrer dos dias, no decorrer dos meses. Só que daí, quando você enxerga essa delaminação, é tarde. A fábrica pega, sabe que a fábrica... Eu tive um caso em Bertioga. O vidro chega... De uma mesma obra, vamos supor, eu tive 10% de vidros recusados por mim na obra por conta da delaminação. Ou seja, já chegou delaminado. Identifiquei a delaminação. Ok? O que eu não identifiquei a delaminação, eu apliquei o vidro na obra. E era aplicação interna, não era nem externa. Tá? Passou-se 3 meses, apareceu uma delaminação no vidro. Sabe o que a fábrica falou para mim? Jogou a culpa no cliente. Falou assim, ó, isso aí provavelmente o cliente limpou com alguma coisa que causou a umidade e delaminou o vidro. Eu vício culpa, né? Agora, como é que você prova uma coisa sendo que o seu produto já apresentou 10% de problema na entrega? Antes de ser instalado. Antes de ser instalado. O grau de exigência da linha branca é absurda. A linha branca, na construção civil, para você ter uma ideia, nós temos uma tolerância de medida de vidro, dependendo do tamanho de vidro, de 5 milímetros de diferença. Para mim isso é um absurdo, você ter uma diferença de medida de 5 milímetros. É uma briga que eu arrumei na norma, mas não consegui mudar. Eu fui vencido pela quantidade de processadores que tinha. Sim. Né? Na linha branca não é permitido 1 milímetro. Aí eu perguntei para eles, por que a linha branca consegue e a gente não consegue? Né? Então tem muita coisa ainda na norma que é o que eu falo pro pessoal, gente. Eu falo para os meus mentorados, vocês precisam participar de norma, porque é vocês que aplicam o vidro, é vocês que fazem a instalação. O problema é que quando vai ter uma reunião de norma só tem processador. O que eles vão fazer? Eles vão puxar a sardinha pro lado deles, sabe? Cirilo, queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui com a gente, a aula de vidros que a gente teve hoje aqui. É incrível saber o quanto tem de potencial em tudo isso. Para a gente ajudar, inclusive, até a indústria vidreira na questão de segurança, na questão de qualidade, na questão de durabilidade e redução de perdas, né? E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um prazer. E vamos fazer muita coisa junto aí nessa indústria junto. Legal. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e ter esse conhecimento com relação à umidade. E é algo que realmente eu não tinha noção, não tinha prestado atenção e faz todo sentido para a indústria de vidro. Eu acho que todos os processadores aí que estão assistindo esse vídeo
eles possam se atentar e buscar conhecimento, buscar investimento para controlar a umidade, para que eles consigam entregar também um produto de qualidade. Eu acho que o maior prejudicado é o consumidor lá no final, onde acontece esses problemas e a gente não sabe por que acontece, e muitas vezes o consumidor é penalizado por não saber que isso de repente partiu lá de dentro da indústria. Eu acho que vale a pena repensar essa questão da umidade aí no nosso setor. Maravilha, muito obrigado.